Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 7 de março de 2017. Confira o que é destaque no programa de hoje. Tumulto durante revista, 37 feridos no complexo penitenciário Anísio Jobim. Essas imagens mostram o momento em que os detentos foram levados para a quadra da unidade prisional. De acordo com a polícia, um grupo iniciou um tumulto e algumas pessoas ficaram feridas. Vereadores barram CPI do transporte coletivo na Câmara de Manaus. Secretaria de Saúde monitora caso de meningite detectado em área rural de Parintins. Atenção, estudantes, primeira chamada do programa Bolsa Idiomas sai hoje. E no quadro Lição de Casa, vamos falar sobre horas complementares e a importância de conseguir somar tempo suficiente para concluir a faculdade. Quando o aluno não cumpre a meta estabelecida, nada de formatura. Não forma, elas são obrigatórias. Tem esporte e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Seja bem-vindo, são 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 99225-8767. 99225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E olha, depois de quase 10 horas de revista, a polícia e as Forças Armadas apreenderam ontem celulares, facas, barras de ferro, rádios transmissores, entre outros objetos, no complexo penitenciário Anísio Jobim. E tudo isso aconteceu depois de 2 meses do massacre que houve por lá. A maioria dos objetos foi encontrada na área do semiaberto e estava escondida até em árvores. Também houve tumulto e 37 detentos ficaram feridos. Mas a Secretaria de Segurança Pública não soube dizer como todo esse material foi parar lá dentro. Viaturas da Polícia Militar e carros do Exército cercaram o complexo penitenciário Anísio Jobim durante toda a manhã. A revista começou às 6 horas. Agentes da Força Nacional e do Corpo de Bombeiros ajudaram na ação. O helicóptero das Forças Armadas também foi usado. Essas imagens mostram o momento em que os detentos foram levados para a quadra da unidade prisional. De acordo com a polícia, um grupo iniciou um tumulto e algumas pessoas ficaram feridas. Ambulâncias do SAMU levaram as vítimas ao Hospital Delfim Aziz. Depois da ocorrência, a situação ficou normalizada e a vistoria continuou até a tarde. Foram apreendidos 2 rádios transmissores, 27 celulares, 45 barras de ferro e uma grande quantidade de facas e facões. Materiais que mostram a fragilidade da vigilância dos presídios. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, confessou que ainda há muita facilidade. Mas como entra? Se eu soubesse como entra, não entrava mais, companheiro. Porque a gente teria evitado. Agora a corrupção. Certamente a corrupção, certamente a família dos presos, sem dúvida nenhuma, certamente. Nós ainda não temos todos os instrumentos necessários para fazer com que isso cesse. Nós estamos num dilema diário aqui com vocês. Nós não podemos fazer revista pessoal porque ela é intimidatória. Nós não podemos subjugar e a pessoa se aproveita disso para colocar para dentro o que deve e o que não deve. Nós precisamos ainda de todos os equipamentos necessários para fazer com que a tecnologia nos permita, cumprindo as normas nacionais e internacionais, os direitos humanos, que a gente possa evitar que entre. Enquanto esses equipamentos não estão, nós fazemos buscas constantes, sozinhos e com o apoio do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, como agora nós estamos apresentando a vocês. Até o dia 15 de maio, a SEAP pretende retirar todos os presos da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, que foi reativada por conta da transferência dos detentos ameaçados de morte após o massacre no dia 1º de janeiro. A ideia é levar todos os presos para um novo presídio que vai ser inaugurado em abril na BR-174. Nós temos um compromisso assumido com o Tribunal de Justiça do Estado, com o Ministério Público, os órgãos de controle externo e interno,
para fecharmos a Vidal definitivamente até 15 de maio. E nós já estamos trabalhando com isso, fazendo uma triagem, um filtro bem responsável para movimentar os presos sem que a gente não consiga entrar em convulsão com outras cadeias. E por isso nós estamos fazendo movimentações já, a partir desse mês de março, de presos que outras unidades já podem receber esses presos, para que quando chegar em maio, nós tenhamos uma população menor e eu possa movimentar eles para o presídio novo que vai ser inaugurado. O massacre e a fuga dos presos do Compage já tem mais de 2 meses. 113 foram recapturados, mas 112 continuam foragidos. O sistema prisional não é que ele esteja pacificado, mas ele está em constante observação e sob controle. Se alguém duvida da eficácia desse tipo de ação, é só olhar a lista que nós temos agora, né? 50 itens e, enfim, itens potencialmente perigosos para uma população carcerária. Nós vamos continuar recuperando foragidos, isso é o nosso dia a dia. Como eu disse antes, em outras ocasiões, vai ficando um pouco mais difícil, porque muitos já nem estão na cidade. Nós estamos recuperando foragidos em outros municípios do interior do estado. O secretário fala sobre o dilema que vive as autoridades do Estado com relação ao sistema prisional e ele fala com muita propriedade. Porque o que acontece é o seguinte, de um lado tem gente que quer que a coisa dê certo e do outro lado tem gente que está jogando contra. Porque como é que esse material entra no Compage e nas outras unidades prisionais? Não tem uma outra explicação a não ser a ajuda de alguém que está lá dentro. Ou é de policial ou é de agente penitenciário. Não tem outra forma desse material entrar lá. É claro que muitos entram pela mão de parentes dos presos, mas para esses presos colocarem lá dentro, precisa de um intermediador, né? Precisa de quem coloque lá dentro, lá na carceragem, para o preso. E com relação aos feridos, e desse confronto que aconteceu, desse tumulto lá dentro do Compage, as forças têm que agir, né, com a força proporcional. Né? Coloca todo mundo sentado ali, com a mão atrás na nuca. Né? O Estado tem que tomar poder do presídio e dizer quem manda no presídio. Quem manda no presídio é o Estado. É ele que dá as ordens, é ele que dita as regras, é ele que diz quem vai ficar em cada cela. Né? E se o preso reagir, o que vai fazer o militar que está lá? O que vai fazer o exército? O que vai fazer a polícia? Vai reagir com a força proporcional. Foi isso que aconteceu ontem lá, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Na hora da revista, um dos detentos estaria com algum tipo de arma, alguma peça proibida dentro das partes íntimas, ali dentro da cueca. Na hora da revista, ele reagiu e tentou ainda estimular com que as outras pessoas que também estavam no pátio reagissem. Aí a polícia precisou agir, né, com força proporcional. Eles não usaram nenhum tipo de arma letal, usaram arma de borracha e nesse confronto várias pessoas ficaram feridas, né, sem grande gravidade, mas várias pessoas ficaram feridas. Infelizmente isso continua acontecendo e essa revista aconteceu justamente 2 meses depois do massacre que aconteceu lá no Compage. Outras revistas já haviam acontecido ali e infelizmente mais uma vez a gente vê a quantidade de armas que foram encontradas e também de celulares, rádios de comunicação. Inclusive, a gente viu nas imagens, quando aconteceu a rebelião no dia 1º de janeiro, os rádios, como eles eram úteis para os bandidos que estavam ali, né? Eles se comunicavam do semiaberto para o fechado com muita facilidade antes de derrubar o muro e passar de um lado para o outro. A gente espera que haja, de fato, investimento, porque o investimento em recurso vai ajudar a ter tecnologia suficiente para passar por um raio-x, por um detector, porque não pode mais acontecer aquela revista. Antigamente as pessoas tinham que se despir, agachar e hoje é considerada uma revista vexatória. Os familiares não têm que se submeter a esse tipo de constrangimento. Em compensação, acaba acontecendo essa facilitação toda que a gente costuma relatar aqui em todos os presídios. E a polícia prendeu um dos suspeitos de participar do latrocínio do motorista do transporte alternativo, Antônio Alves. Agora a investigação trabalha para encontrar o autor dos disparos. Foram 4 horas de buscas até chegar ao primeiro suspeito do latrocínio, roubo seguido de morte, ao motorista de alternativo Antônio Alves. Através das informações repassadas pela Polícia Civil, um rastro de patrulha rural. Posteriormente, foi identificado que eles realmente já tinham saído da área rural e nós iniciamos o patrulhamento através de um cerco urbano. E a partir daí a gente conseguiu identificar, foi realizada a abordagem do indivíduo e uma curiosidade é que ele foi identificado
mas ele já tinha trocado de roupa. O grupo de busca conseguiu prender Diemerson Monteiro Silva. Ele estava com objetos dos passageiros e com a faca que usou durante o assalto. Esse crime chamou muito a atenção da população porque ainda na noite de sábado houve uma manifestação de motoristas do transporte alternativo, das combis lotação, dos micro-ônibus que atuam aqui na cidade. Durante o velório também havia ainda muita revolta por parte da família. O motorista Antônio Alves não reagiu. Para tentar identificar e chegar até o Diemerson foi essencial aí o depoimento do filho do motorista, que era o cobrador e que também estava durante a ação. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado faz questão de ressaltar que existem algumas medidas muito simples que podem evitar que esses crimes fiquem cada vez mais comuns aqui na nossa cidade. A gente sabe que a segurança pública ela é dever do Estado, mas segundo a Constituição ela é responsabilidade de todos. Então, nós ficamos sem uma prova técnica, como uma filmagem, que poderia ajudar muito a esclarecer essa situação. Então, nós solicitamos aos proprietários desses veículos, tanto de ônibus quanto micro-ônibus, que estudem a possibilidade de se instalar câmeras para poder ajudar o trabalho da polícia e inibir a ação criminosa. A polícia ainda precisa identificar o atirador, mas adianta que Diemerson, mesmo não tendo atirado, também vai responder pela morte da vítima. Ou seja, ele responderá pelo crime de latrocínio consumado, que é a pena de reclusão de 20 a 30 anos. Na noite de domingo, também outros 2 rapazes que fizeram um arrastão em um ônibus alternativo foram presos pela Polícia Militar. Caio Lima dos Santos e Bruno Maia de Souza chegaram a ser agredidos pela população na zona leste da cidade antes da chegada da PM. O que mostra o crescimento da revolta de usuários e motoristas em relação aos assaltos nos coletivos. E se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia sobre o paradeiro do suspeito que atirou nesse motorista, é só ligar para o 181, que é o telefone da polícia. O corpo do motorista assassinado no último sábado foi enterrado ontem. E aí os colegas de profissão acompanharam e fizeram uma espécie de carreata pelas principais ruas de Manaus, ali pela Zona Leste, pela Avenida Grande Circular, pelas ruas do distrito, por onde os amarelinhos circulam, como também forma de protesto. Em alguns desses pontos, o trânsito ficou muito complicado, ficou muito difícil e colocaram ali dizeres no para-brisa, pedindo justiça e externando sua revolta com essa insegurança, com a violência que está cada vez mais presente e atingindo principalmente quem trabalha no transporte alternativo. E o jornal A Crítica também destaca: bandido detalha como faz assalto em ônibus. Preso coautor do assassinato de um motorista de ônibus, diz que a estratégia era trocar de roupa após o crime. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E foi preso mais um envolvido no assalto a uma loteria no bairro Dom Pedro. Na ação, um dos ladrões quebra o vidro blindado e leva R$10 mil. As imagens do circuito interno de segurança foram fundamentais para a identificação dos suspeitos. O assalto foi no dia 7 de fevereiro. Os 3 homens renderam os clientes da loteria e tiveram que quebrar o vidro blindado para ter acesso ao dinheiro. O local tem várias câmeras de vigilância que ajudaram a identificar os suspeitos. Um deles já tinha sido preso e no fim de semana a polícia conseguiu chegar ao Wellington Ricardo Menezes. O Wellington não responde a passagem. Quem respondia era o antes, já era foragido do sistema prisional já há algum tempo. Foi preso pela equipe da CEAOP. E o Wellington foi preso agora na última sexta-feira, por volta de 6 horas da manhã, no bairro da Compensa. A polícia também divulgou a foto de Carlos André Xavier. Ele fugiu para outro estado, mas já teve mandado de prisão decretado pela Justiça. Segundo o depoimento do Wellington na DRF, ele menciona que o Carlos foi o mentor de toda a ação e teria chamado o Wellington e o Anderson para praticarem o roubo. As investigações continuam, tendo em vista que pode ser que haja uma informação privilegiada de algum funcionário ou de terceiros. Agora, a gente só vai saber após a prisão do Carlos.
E agora vamos aos casos de comunidade. Um bueiro a céu aberto está preocupando os moradores do bairro Alfredo Nascimento, principalmente quando chove, porque o local alaga e corre o risco de uma criança, idoso ou até mesmo um adulto cair. Outro problema é que a tubulação está estourada e isso afeta as casas. A Amanda Amorim esteve por lá. Confira. Nós estamos aqui na Rua 15, no bairro Alfredo Nascimento, e o problema por aqui são vários. Inclusive, esse bueiro que está a céu aberto há muitos anos, dificultando a vida dos moradores. E todas as vezes que chove, a situação só piora por aqui. Isso porque a água acaba ultrapassando aqui e invadindo as casas. E como é que é a situação quando chove? Alaga tudo? Alaga tudo, transborda tudo, é bem complicado. Eu tenho uma bebê de 1 ano e ela chegou a cair nessa última chuva. Fica bem complicado a nossa vida aqui. E como se não bastasse, a tubulação desse bueiro também está bem comprometida. Olha só como é que tá. A gente tem que passar com bastante cautela para não cair, mas boa parte aqui da tubulação na parte de fora já está toda rachada e o medo é que isso possa estourar. Essa parte aí que está na frente da minha casa, ela transbordando a água por baixo da tubulação. Então o que nós queremos? Nós queremos que a tubulação ela seja mais grossa e que asfalte essa rua aqui, porque essa parte aqui também está estourada, a gente já se reuniu, colocamos cimento, mas não foi possível resolver. Então, desde que iniciou o bairro aqui, eu moro aqui. Então, nunca essa rua aqui consta no mapa da prefeitura que ela tá feita. Então, o que nós queremos é que eles façam alguma coisa por nós. Vários problemas que existem aqui, mas a maior reivindicação ainda é a questão da grade para ser colocada aqui nesse bueiro e também um recapeamento, um reparo, até porque esse asfalto aqui ainda é o primeiro de acordo com a comunidade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a situação será repassada ao Distrito de Obras. Os serviços de competência da Seminf serão agendados para a via. E a situação caótica vive também os moradores da rua Aurora Rego, lá no bairro Santa Etelvina. Eles dizem que foram esquecidos pelo poder público, que há mais de 10 anos não realiza serviços de recapeamento e também de limpeza pública. Para se ter uma ideia, os buracos são tapados com cascalhos e a comunidade já chegou a fazer vaquinha para compacimento. Um absurdo, né? O Márcio Paes Barreto esteve lá e mostra essa situação para a gente agora. Nós estamos na rua Professora Aurora Rego, que fica no bairro Monte das Oliveiras. Aqui é bem na divisa entre o bairro Monte das Oliveiras e o bairro Santa Etelvina. E a situação é essa que vocês estão vendo aqui, ó. São cascalhos que foram colocados pelos moradores aqui para tentar minimizar o problema de acesso aqui. Isso aqui, segundo os moradores, a gente estava conversando agora há pouco, isso aqui é um buraco muito fundo. E aí eles têm que jogar cascalho, aqui tem um pedaço aqui de concreto para poder minimizar o problema. Como é que vocês conseguem conviver com uma situação dessa? Quase que não passa um carro aqui, né? Não, quando é os carros para passar aí, tem muito deles que desce, mas assim, tombando para cair, né? Que nesse daí tem carro também. E essa rua aqui todinha, não é só um pedaço aqui não. Essa rua todinha tá desse jeito. Eu moro aqui há 14 anos, fizeram aqui o poder público aqui, fizeram uma vez. Essa aqui, por exemplo, se a gente mostrar, não tem acesso. Essa rua aqui chega a um determinado ponto que não passa mais carro. É buraco e também mato no meio da rua, o que prova que nem mesmo a limpeza pública é feita aqui nessa rua, né? É uma coisa que eu venho trazer uma acessibilidade às autoridades aí, que é tanto imposto que é cobrado. E não tem a contrapartida. Onde vai esse dinheiro todo do poder público? Aqui tem até um trecho aqui que a gente está vendo, que os moradores colocaram cimento, né? Cimento, foi o senhor que fez isso aqui? Eu que fiz aqui. Foi eu, meu sobrinho aqui, porque senão ia cair minha casa aí, meu comércio aí. Aí foi obrigado a fazer esse negócio aqui. Aqui quando chove, tá um jeito aí, ó. Aí quando eu chego do trabalho, eu preciso fazer isso aqui, limpar aqui, senão cai lodo aqui, o pessoal falta cair. Para mim subir aqui é uma luta, porque cansa minhas pernas e nessa buracada aí, ó, é risco até de cair, me prejudicar mais, né? Então eu faço apelo para as autoridades que elas venham aqui, por favor, olhar, né? Não só olhar, mas sim fazer, né? No cruzamento entre as ruas Professora Aurora Rego e a Barralândia,
um acesso muito complicado. A dificuldade que essa comunidade tem aqui de ter acesso. Situação difícil, né? A gente está aguardando uma resposta da Secretaria de Infraestrutura em relação a esse problema. E a falta de pavimentação também está prejudicando moradores lá na comunidade Vale do Sinai, principalmente para quem precisa usar o transporte coletivo. A principal linha do bairro deixou de passar no local e os passageiros caminham uma boa distância para conseguir pegar um ônibus. E quando chove, é lama e alagamento para todos os lados. A comunidade relata também a falta de segurança que está tirando a paz de quem mora por lá. Confira. Rua Carazinho, Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus. Eu não preciso nem falar, porque as imagens mostram todas as ruas praticamente aqui do bairro estão desse jeito. Isso aqui corre até o risco de cair. Aqui a qualquer momento, qualquer um pode cair aqui nessa rua cheia de buraco. Isso é positivo, chefe. É muito tempo essa rua aqui desse jeito, entendeu? Aí a gente tem que estar passando do mesmo jeito, né? Não tem correndo aquele risco de cair, mas é o jeito, né? Devagarzinho, mas vai. Quando chove, a água no motor, chefe. Todas as ruas aqui do bairro, todas essas condições aqui. E essa aqui é uma das ruas principais aqui do Vale do Sinai. Isso porque passava aqui o ônibus, passava. Porque por conta dessa situação aqui, a linha 056 não passa mais. Isso é mais um problema para os moradores que precisam do transporte coletivo aqui. Para vocês pegarem um ônibus agora, tem que andar quantos metros aqui para pegar o ônibus? Eu acho que uns 500 metros, porque tem que pegar na principal, né? Que o ônibus não passa mais aqui, entendeu? Em 6 meses não passa mais aqui. Ele estava passando na rua 10 ali, mas a população fechou a rua, porque estava destruindo a rua também, entendeu? A gente precisa desse ônibus aqui, entendeu? E eu acho que falta desse jeito, ó. É bueiro todo lascado aí, entendeu? Até para passar por aqui fica difícil, né? É difícil, positivo. A senhora também estava falando que não consegue quase sair de casa, que quando chove a situação se complica ainda mais. Ninguém consegue sair de casa quando chove, porque fica alagado, fica um rio, entendeu? Ninguém vê esse buraco. Ninguém vê esse buraco, não tem como passar quando chove, entendeu? É difícil, é muito complicado. A nossa situação aqui no nosso bairro tá difícil, na nossa rua tá difícil. Para passar aqui tem que passar devagar, porque senão quebra o carro. Porque é o seguinte, eu já até quebrei o amortecedor desse carro, tá vazando, essa estrada tá dessa situação aí, né? Ninguém vem aqui, o poder público também não vê, e tá aí, ó. Os ônibus não passam mais aqui, normalmente o pessoal estão correndo para pegar ônibus. Lá em cima é quase assaltado lá. Então eu quero que o prefeito olhe por alguma coisa aqui, faça alguma coisa. E essa situação que o ônibus não passa mais aqui, vai passar a mais de 500 metros aqui para a população, isso vem trazendo também risco de assalto para os moradores aqui. Várias vezes já aconteceu assalto na parada de ônibus. E eu fui uma que eu fui agredida também. O cara me deu um murro e levou meu celular. Aí ele sempre leva, não só eu, como de várias outras pessoas. Eles fazem arrastão. Ainda tem outro detalhe, que é comum na cidade. É comum, infelizmente é comum. Bueiros como esse aqui, ó, se a gente mostrar aqui, mostra aqui, Ailton. Aqui que a gente já está vendo que o bueiro já está com um nível alto. E olha que ainda não está nem chovendo. Porque toda vez que chove, esse bueiro transborda. Transborda, essa rua aqui vira realmente um rio de água suja, né? E aí os moradores ficam prejudicados com essa situação. Porque a água invade a residência deles e é uma água suja. As anilhas que foram colocadas para receber a rede de esgoto não são suficientes para suportar toda a água que vem do Monte Sinai para o Vale do Sinai. Então transborda e transbordando essas águas já voltam para as residências e nós temos que estar sempre a postos com os nossos rodos, as nossas vassouras para tentar suprir essa necessidade, botar para fora essa água que volta através da rede de esgoto. Infelizmente a gente sofre muito com essa situação. Não recebemos nenhuma nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura com relação a essa reclamação feita pelos moradores do Vale do Sinai, que fica na Zona Norte. E já são 3 anos de espera para que um projeto de revitalização na Marina do Davi aconteça. A Prefeitura anunciou que faria uma grande obra no local para atender turistas e ribeirinhos e que tudo estaria pronto até a Copa do Mundo do Brasil. Mas sem recursos, os serviços de recuperação nunca saíram do papel. E a desorganização, só aumenta. A publicidade aponta conforto, rapidez e segurança. Mas na Marina do Davi, de onde saem barcos para praias e comunidades ribeirinhas, o que os visitantes encontram é desorganização. A começar pela dificuldade em estacionar. Que toda vez que a gente vem para cá, porque a gente tem um sítio aqui do outro lado, né? Sempre que a gente vem para cá é uma dificuldade.
para arrumar lugar. A gente acabou de chegar, já deu 2 voltas aqui atrás e sempre foi essa bagunça. Para quem precisa usar as embarcações com frequência, faltam rotas bem definidas e as viagens, em alguns horários, são escassas. Este pintor visita o sítio dele, perto da comunidade Livramento, 2 vezes por mês. E conta que às vezes fica ilhado. Tem muita coisa ainda que poderia melhorar, né? Mais lancha pela parte da manhã para trazer o pessoal que trabalha. Eu tenho um projeto de morar para cá, né? Mas com atraso das lanchas, essas coisas todas assim, não tem condição. Não é por falta de pilotos. A cooperativa de transporte tem 50 aptos a atravessar as águas do Rio Negro. Mas eles se revezam porque o movimento caiu bastante. Para quem não entende o motivo, basta perguntar para os turistas. Esta família veio de Palmas e resolveu conhecer uma praia próxima de Manaus. O lugar é bonito, tem potencial, só que está muito sujo, né? Descuidado, muito lixo, né? Isso aí, para a área de preservação ambiental, muito negativo, né? Acho que tinha que manter a limpeza para as pessoas poderem voltar, inclusive, né? Para quem vive em Manaus, a primeira impressão não é tão diferente. Jorge esperava a lancha para o Museu do Seringal. Ele não esperava que fosse enfrentar dificuldades para chegar em um ponto turístico da cidade. É muito precário aqui e isso aqui o pessoal falta fazer um negócio melhor tanto para os visitantes quanto para a população local. Até boas iniciativas como a coleta seletiva de latas e garrafas perdem o significado no Porto Flutuante. O lixo que se acumula nas águas, bem perto da margem, assusta qualquer visitante. Isso em plena área de preservação ambiental. Há 3 anos foi anunciada uma revitalização para a Marina do Davi, que inclui melhorias como um mirante, restaurante, terminal de ônibus e urbanização, que tornaria o porto mais adequado para que os barcos atracassem. O projeto de reforma da Marina do Davi deveria ter ficado pronto em 2014 para a Copa do Mundo, mas a justificativa da prefeitura continua sendo a mesma. Faltam recursos para tirar o projeto do papel. Enquanto o dinheiro não vem, o cenário que a gente vê é esse daqui. Muita lancha vazia e muitos trabalhadores parados. Com isso, perde a economia e perde o turismo da nossa cidade. Virou um ambiente de muita utilização, mas pouca intervenção do poder público. Sobre o início das obras do projeto de revitalização da Marina, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que continua aguardando a aprovação do recurso da Confederação Andina de Fomento, que está avaliando os projetos da Prefeitura que compõem o Programa de Integração, Mobilidade e Desenvolvimento da cidade de Manaus. A Seminf também espera recursos do governo federal. E uma campanha que começou na internet pretende achar algum parente de um senhor de 77 anos que trabalha no prédio da Justiça do Trabalho lá no centro da cidade. Estou falando do seu Nonato. Ele está internado no Hospital 28 de Agosto depois de ter sofrido um infarto. Há 40 anos, o cafezinho nos corredores do prédio da Justiça do Trabalho é vendido por um homem querido por todos por aqui. É o seu Nonato, mais conhecido como o homem do cafezinho. Eu advogo há mais ou menos há 20 e poucos anos aqui. Quando eu cheguei, o seu Nonato já estava sempre vendendo café com um sorriso no rosto. Então não tem ninguém que não o conheça e não tem ninguém que não goste dele. Uma pessoa muito especial para a gente. Mas há uma semana veio um susto. Em casa, o senhor de 77 anos teve um infarto e foi hospitalizado. O Nonato já veio um tempo já com problema de saúde, mas há um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, teve agravado esse problema de saúde por uma pneumonia muito forte, que foi assim sucedendo com uma série de outros problemas, com o aparecimento do diabetes, com problema respiratório, problema cardíaco, então teve infarto, teve AVC também. Foi aí que esses advogados começaram a procurar algum parente de Nonato que pudesse cuidar dele, mas se depararam com outro problema. O passado de seu Nonato é um mistério. O seu Nonato, uma opção própria dele, cortou o vínculo com a família, pouco fala sobre isso. Nós temos algumas informações em relação a ele. E aí começamos com esse processo na rede, inicialmente, fizemos uma postagem no Facebook,
objetivo maior nosso é, nesse momento, localizar um familiar dele. Seu Nonato continua internado no Hospital 28 de Agosto. Segundo a direção do hospital, ele está consciente, mas desorientado. Enquanto isso, Wagner e Marco Aurélio continuam procurando por algum familiar. Uma forma de retribuir o carinho distribuídos por seu Nonato nos corredores do prédio da Justiça do Trabalho. Agora o assunto é saúde. Os postos de todo o país já estão com o novo calendário de vacinação para 2017. Neste ano foi ampliado o público-alvo de 6 vacinas e os jovens com mais de 20 anos passaram a fazer parte do calendário. Para este ano, o Ministério da Saúde atualizou o chamado calendário vacinal e 6 vacinas tiveram público-alvo ampliado. A principal mudança é para os pré-adolescentes. Agora, além das meninas, os meninos entre 12 e 13 anos têm que se imunizar contra o HPV. E tem uma vacina nova também para esse público. Independentemente do sexo, quem tem entre 12 e 13 anos tem que se imunizar contra a meningite do tipo C. As crianças tiveram apenas o prazo aumentado para a hepatite A e para a tetraviral. Antes, apenas bebezinhos eram imunizados. Em 2017, o limite para essas 2 vacinas passou para 5 anos de idade. No caso dos adultos, a alteração foi para as grávidas, que agora tomam a DTPA na 20ª semana de gravidez e não mais na 27ª. Houve ainda o acréscimo de uma vacina para jovens entre 20 e 29 anos. Eles devem tomar a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. A chefe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde explica que constantemente há mudanças no protocolo de vacinação e que é muito importante manter a caderneta ou o cartão de vacina atualizado. A carteira de vacina ela precisa estar atualizada desde quando o bebê nasce até quando a pessoa está já na terceira idade, que é a melhor idade hoje. Então, precisa estar sempre indo no posto de saúde, com o seu cartão de vacina, vai lá, procura a sala de vacina e verifique se tem alguma vacina para atualizar ou não. E a Secretaria Estadual de Saúde está monitorando um caso de meningite que foi detectado ontem em uma área rural do município de Parintins. O paciente, Rodrigo Serrão, veio da agrovila de São João do Mocambo e foi levado ao hospital Joffre Cohen, que fica com sintomas da doença. Ele foi encaminhado para a Fundação de Medicina Tropical, onde foi diagnosticada a meningite viral. De acordo com a Suzan, já foi feito o bloqueio vacinal, que é aquela cobertura ali para as pessoas que tiveram contato com ele, e a utilização também de antibióticos dessas pessoas mais próximas ao paciente. Nesse procedimento foram visitadas 20 famílias e imunizadas 10 crianças, além de ser feita a quimioprofilaxia em 13 adultos e 7 crianças. E depois do intervalo comercial, nós vamos para a Rádio A Crítica 93.1 falar sobre a reunião que acontece agora pela manhã entre representantes do Estado e da Prefeitura para falar sobre a tarifa do transporte público. Tem ainda o quadro Lição de Casa e o assunto de hoje são as horas complementares. Elas são fundamentais. Sem conseguir esse tempo suficiente, o aluno não consegue se formar, não consegue concluir a faculdade. E a gente traz esses destaques daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, então não saia daí.